Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós chegamos até você. Onde você está? Como é que você está? Que bom, hoje nós podemos entrar mais uma vez na sua casa para trocarmos ideias. Nós estamos já desde o começo de setembro, estaremos até o final deste mês de outubro, vendo, pesquisando, verificando, conversando, trocando ideias sobre o ser cristão nos nossos tempos. Como ser cristão nos nossos tempos? Qual é a postura do cristão nos nossos tempos? E nós já vimos vários assuntos, nós já tivemos vários convidados passando aqui pela bancada e hoje nós queremos conversar um pouco sobre nulidade matrimonial. Casais de segunda união e nulidade matrimonial. Como um cristão que vive esta realidade pode estar dentro da igreja? Pode, não pode? O que deve, o que não deve? Qual o processo para aqueles que não sabem como caminhar? O que devemos fazer? Eu sei de muitas realidades de cristãos que, por um motivo ou outro, não deram certo no seu primeiro relacionamento matrimonial e, por causa disso, tiveram a separação, encontraram outro parceiro ou uma outra parceira e ali constituíram uma segunda união. Como estes cristãos são acolhidos pela igreja? Isso é o assunto que nós vamos conversar hoje. Mas eu começo trazendo uma notícia do dia 8 de setembro de 2015. Papa simplifica processo de nulidade matrimonial. Com certeza você deve ter visto em várias agências de comunicação, em várias agências de informação, esta notícia. Eu só não sei como que esta notícia chegou até você. Eu tenho certeza que muitos podem até ter deturpado o que verdadeiramente aconteceu. O objetivo do Papa, diz a notícia que está no nosso site, o site da Canção Nova, na página do Papa Francisco. O objetivo do Papa não é favorecer a nulidade dos matrimônios, mas favorecer a rapidez dos processos, simplificar, evitando que por causa de atrasos no julgamento, o coração dos fiéis que aguardam o esclarecimento sobre seu estado não seja longamente oprimido pelas trevas da dúvida. Isso nós vamos conversar hoje. Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para nós conversarmos sobre nulidade matrimonial. Mas eu quero começar antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados dessa noite, conversar, dar as boas-vindas, dizer oi, Aline. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Padre. Boa noite. Boa noite a você que está em casa. É uma alegria, mais uma vez, poder te representar no nosso programa. O Padre já falou o assunto de hoje, que é sobre nulidade matrimonial. E você pode enviar as suas perguntas, esclarecimentos no nosso e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, ou através das nossas mídias sociais, no facebook.com/trocandoideias, ou através do Twitter, no @trocandoideias. O maior número de informações que você puder nos deixar, por favor, nos escreva. E caso você queira manter sigilo, por favor, é só mencionar, que daí eu não digo o seu nome no ar. Muito bem, obrigado, Aline. Aline, você conhece alguém que vive essa, podemos dizer, angústia, ou este cristão que vive essa angústia, muitas vezes, de estar nessa situação de segunda união e que muitas vezes não sabe o que fazer? Sim, Padre, conheço. Conheço casais, inclusive ativos na igreja, e que vivem, como o senhor disse, essa angústia de não saber como lidar com a situação, que hoje é nova também para nós, né? Sim, com certeza. E os casos estão aumentando cada vez mais, o número, a quantidade de casos está aumentando cada vez mais. Fique aí acolhendo todos os nossos internautas. E aqui os nossos convidados dessa noite. Começo aqui, cônego Carlos Antônio, que é padre da diocese aqui pertinho de Taubaté e também é presidente do Tribunal Eclesiástico de Aparecida. Bem-vindo, cônego. Muito obrigado, Padre. Boa noite a todos que nos ouvem.
Sim. Com certeza o senhor deve trazer não somente as experiências daquilo que o senhor vive, que isso o senhor não vai entrar em detalhes, né? Até para não expor os casos que o senhor tem em mãos, mas com certeza até mesmo isso que o Papa Francisco simplificou, todas essas realidades. Eu já começo com uma pergunta para o senhor. O que na prática essa simplificação dos processos, como que vai acontecendo isso, principalmente para as pessoas que vão dar a entrada no seu processo ou até mesmo que já deram a entrada? O que vai facilitar, o que não vai facilitar, vai baratear, não vai baratear? Como que isso na prática vai acontecer? É o início, porém, mas como vai aos poucos acontecendo isso? Acho que para explicar isso aí, a gente precisa primeiro dar um passo atrás para entender o que significa a declaração de nulidade de casamento, né? De matrimônio. Porque se não se entende qual a proposta, a pessoa pode entrar esperando uma coisa que não é aquilo que a igreja pode oferecer. Você me permite? Claro. O matrimônio, a Igreja Católica acredita no matrimônio como um dos sacramentos. E todo sacramento, ele precisa ser autêntico, precisa ser verdadeiro. Então, todo sacramento é passível de não valer quando celebrado, de modo inautêntico. Eu tomo São Paulo chama o matrimônio de grande sacramento, né? Mas tomando o maior sacramento, a Eucaristia, por exemplo, existem várias circunstâncias que podem fazer com que a celebração eucarística não seja válida. Um outro sacramento. Então, por exemplo, se não se usa pão de trigo, Deus o livre, um maluco aí, consagrasse a Eucaristia com uma broa de fubá. Uma bolacha. Uma bolacha, sei lá, não fosse de trigo. Sim. Não seria matéria. Então, ou no vinho, por exemplo, usasse sei lá o que, um tangue, um suco qualquer. Então, mesmo tendo a aparência, que ninguém está vendo aqui que o padre colocou no cálice, mesmo tendo a aparência de sacramento válido, não seria por falta de um elemento constitutivo. Ou, por exemplo, como aconteceu numa cidade longínqua, o sujeito não era padre, se apresentou como padre, ficou lá na paróquia lá um tempo, celebrou missas, etc. As pessoas estavam em boa fé. Todo mundo acreditava que estava numa celebração autêntica. Mas não aconteceu a Eucaristia por falta também de um elemento essencial, que era o ministro ordenado. Ou, por exemplo, alguém que não é batizado e vai e recebe a hóstia consagrada, não recebeu a comunhão, porque só recebe o sacramento, né, quem recebeu o batismo. Então, nós temos várias circunstâncias que podem fazer com que um rito externo não seja válido. No caso do sacramento da Eucaristia, da crisma, da unção, da ordem, e também no matrimônio. A questão é que no matrimônio é uma realidade que existe antes de Jesus. E uma realidade que existe fora também da fé cristã. Uma das bênçãos lá, que se dá no rito de matrimônio, fala, né, que o matrimônio tem a bênção da criação. Então, o matrimônio já era santo antes de Jesus. E o matrimônio mesmo celebrado fora da fé, por quem não tem fé católica, é uma realidade sagrada, abençoada por Deus. Só que para nós católicos, para os cristãos, melhor corrigindo, para todos os cristãos, aquilo que já era algo bom, nobre, foi elevado a algo maior, o sacramento. Porém, precisa ter esse algo que a igreja entende, essa base humana de matrimônio, para existir o sacramento do matrimônio. Então, por exemplo, abre aspas, matrimônio como entende, por exemplo, o Islã, no qual o homem pode ter mais de uma mulher, por exemplo. Aquele tipo de união, a igreja não considera matrimônio. Pode ser parecido, pode ter os seus valores lá, sei lá, mas não é uma base suficiente para constituir o sacramento do matrimônio. Portanto, quem casa, admitindo que vai ter uma outra, por exemplo, não casou.
aquilo lá faltou um elemento essencial, como faltou o pão na Eucaristia, como faltou o ministro, etc. O que acontece? Se faz, então, um processo para analisar justamente por que se acredita, pela palavra de Jesus, pela impossibilidade de arrancar a página lá do Evangelho, que o matrimônio é indissolúvel, mas o matrimônio é algo grande, sublime, é um sacramento. Não é qualquer união que pode receber essa chancela divina. Então, se entra com uma acusação grave, dizendo, aquela minha união que parecia ser válida, não foi, por um motivo lá, X. E então o Tribunal Eclesiástico cuida de analisar se é um fato isso, se realmente aquilo que parecia para todo mundo ser um casamento, um matrimônio válido, não foi. E daí dá uma sentença declarando. O processo de declaração de nulidade era muito complicado, por razões históricas aí, também por tutela que a igreja tinha, e também por uma certa prática de, às vezes, aconteceu um problema num local, especificamente teve um país, a Polônia, que foram introduzidos essa necessidade de dupla sentença, etc. Então, o processo foi se complicando um pouco ao longo dos tempos. A mim me parece que o que o Papa Francisco fez foi deixar o processo de declaração de nulidade mais parecido com o processo canônico normal, sem tantas exceções como tinha. Era um processo especial, um tanto complexo, mas continua sendo um processo. Quando eu estava estudando, o professor começou a aula de direito processual, ele citou uma praga cigana, dizendo assim, processo que você os tenha e que os ganhe. Processos são coisas ruins, coisas complicadas, são males. Melhor seria se não tivesse nada disso, todos estivessem em paz, que ninguém se separasse, o mundo fosse pacífico, não precisássemos trancar as casas e não tivesse acontecido o pecado original. Seria muito melhor. Mas, na situação que nós convivemos, acontecem problemas e processos são meios para resolver problemas. Remédios amargos, mas que são necessários. Muito bem. Isso e muito mais a gente vai poder falar durante esse programa, porque é uma coisa interessante, até mesmo aí aqui eu quero dar as boas-vindas ao Jimmy Fioramonte, é isso, Jimmy? Isso mesmo. Muito bem. O Jimmy é missionário da comunidade Canção Nova já há 17 anos, responsável geral da missão Famílias em Pé. Atualmente trabalha na TV Canção Nova, no setor operacional, é casado com a Benedita Fioramonte, pai de 3 filhas, inclusive a mais nova, a Gabriela, é isso? Isso mesmo. Gabriela foi batizada no domingo agora, E vocês receberam de Deus uma inspiração de realizar essa missão Famílias em Pé em agosto de 2008. O que é? Boa noite, Jimmy, bem-vindo. Deus abençoe você. O que é essa missão Famílias em Pé? Boa noite, Padre Anderson. Uma alegria poder estar aqui com o Senhor. Boa noite, Cônego. Boa noite, Aline. E a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pela TV Canção Nova. É uma alegria poder estar aqui, Padre. Uma responsabilidade muito grande, né? Mas a missão, né? Esse projeto Famílias em Pé, no qual nós temos essa missão de levantar as famílias, né? Eu sempre dou o exemplo do Cletinho, que a gente conversa bastante sobre o projeto. Ele diz que hoje muitas famílias estão mais deitadas do que em pé, diante de todos os problemas, as dificuldades, né, que se vive. Uma delas está aí hoje do tema que nós vamos estar tratando, né, que é um sofrimento muito grande, onde tem essas dificuldades e problemas dentro das famílias no mundo inteiro. E o Famílias em Pé, ele quer levar para essas famílias a graça da experiência com Deus, né? Antes de tudo, as pessoas terem uma experiência deste amor de Deus. A gente percebe que o que hoje falta na família, falta nos casais, é justamente essa ausência de Deus dentro do seu lar. As pessoas estão em busca, mas não sabem onde encontrar.
Quando Deus entra na sua casa, na sua família, graças a Deus a gente vê famílias sendo ressuscitadas, sendo resgatadas. E o Famílias em Pé é um grupo onde nós fazemos visitas, né? Eu posso dizer que, como o senhor disse, que o Famílias em Pé nasceu no ano de agosto de 2008, né? Não tenho dúvida de dizer que o Famílias em Pé é resposta à profecia que o Papa Francisco tem lançado desde 2014 com a Carta Apostólica Evangelii Gaudium, que é a igreja que vai de encontro ao seu povo. É a cultura do encontro. E nós, da comunidade Canção Nova, hoje buscamos viver essa dimensão dentro da nossa vocação missionária. Queremos ir de encontro ao povo, ir de encontro às famílias, né? E justamente nós estamos no ano em que a igreja tem trabalhado muito esta realidade pastoral. É a preocupação da igreja hoje com a evangelização da família. Sim. Justamente por causa da base de toda a sociedade, que a família tem sido, né, colocada em xeque, tem sido abalada, tem sido desestruturada. E hoje a igreja ela tem essa preocupação para que a família não se perca. Por isso nós do Famílias em Pé, né, com esta missão de levar para as famílias a graça de Deus, através da oração do terço, através da pregação da palavra de Deus querigmática e da experiência de oração com o Espírito Santo. Então, nós hoje fazemos essas visitas semanais, graças a Deus, o Famílias em Pé. Aos poucos vai se espalhando pelo Brasil. Hoje nós estamos em 9 cidades espalhadas pelo Brasil, né, onde algumas dioceses têm nos acolhido. E estamos dando esse passo daquilo que é o pedido do nosso Papa Francisco, de ajudar na evangelização das famílias. É isso que é o Famílias em Pé, Padre. Muito bem. E o Famílias em Pé também, ele tem alguns contatos aqui, então você pode, pelo Twitter, @Família Sempre. Família Sempre. Pelo Facebook, facebook.com/Família Sempre. E o blog.cançãonova.com/Família Sempre. Então, você pode também acessar, pesquisar, aprofundar e, por que não, inclusive pedir, né, para que chegue até onde você esteja. Nós hoje estamos fazendo esse trabalho de implantação do Famílias em Pé nas dioceses, né? As pessoas que estiverem interessadas, elas podem estar entrando em contato conosco pelo nosso e-mail também, famíliasempé@cançãonova.com, solicitando o projeto na sua paróquia. Muito bem. E aqui eu quero dar as boas-vindas também aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Dá um tchauzinho assim para você, que agora o mundo inteiro está vendo vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à Canção Nova, nossa sede aqui em Cachoeira Paulista. E você também fica muito livre para que durante o programa você possa também estar fazendo perguntas. E aí você anota a sua pergunta, eu vou até você ou você vai passar a pergunta para a nossa diretora ali, a Fernanda. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Bem, eu quero começar aqui com uma pergunta para o cônego, diante daquilo que é essa nulidade matrimonial. Muitas vezes a pessoa confunde já a partir do nome. Eu vou anular o meu casamento e eu vou declarar nulo o meu casamento. Qual que é a diferença e o que é a verdade? Anular ou nulo? Declarar algo que já não existiu. Como é que nós podemos, até já para começar, naquilo que é o termo mais correto para se usar e por que se usa esse termo? O termo é declaração de nulidade de matrimônio. Quer dizer, uma declaração que tal matrimônio foi nulo, não foi válido. Essa terminologia deriva da convicção católica, que brota do Evangelho, que o matrimônio é indissolúvel. Então, sendo indissolúvel, não há possibilidade de se anular o que foi válido. Mas pode-se analisar e dizer, valeu ou não valeu. Se não foi válido, se diz, é nulo, é inválido. Né? Podia-se dizer também declaração de invalidade ou coisa semelhante, daria na mesma.
Mas a sentença, ela não produz um efeito, ela declara uma realidade anterior. Ela não anula. Não anula. Ela simplesmente declara o que já é. Ainda que, em alguns casos, na maior parte dos casos, era, mas não parecia. Então, a pessoa estava num caso de matrimônio aparente, que parecia, né? Como se, por exemplo, um padre celebra com groselha, né, a Eucaristia, parece que está celebrando validamente, mas não é a Eucaristia. Né? Então, é aparente. Em muitos casos, é aparente com boa-fé de todo mundo. Ninguém está na má-fé. Tem casos que não, que a pessoa até sabe que... Então, mas sempre permanece matrimônio inválido, aparentemente válido. Então, daí desaparece essa aparência, né? É declarado, então, nulo. Eu fiz essa pergunta justamente porque, quando o Papa lançou este documento para facilitar os processos, o que nós ouvimos, podemos dizer, em vários veículos de comunicação, o Papa agora facilita a anulação dos matrimônios. E é justamente por isso que eu fiz essa pergunta, para deixar bem claro, ele não vai fazer nada, ele não vai, como é que eu vou dizer, ele não vai dar uma sentença numa coisa que existiu e agora ele vai dizer, não vai existir mais a partir de agora. Não, a nulidade matrimonial a declaração de nulidade, né? Que aconteceu. O senhor tocou num assunto bem, um ponto que eu também queria conversar. Existe a possibilidade da pessoa casar-se, separar, aí ela vai ao tribunal eclesiástico, porque esse é o processo, né? Esse é o percurso, ela vai ao tribunal eclesiástico, em busca dessa nulidade matrimonial e não conseguir, existe essa possibilidade dela não conseguir essa nulidade matrimonial? Não conseguir a declaração de declaração, justo. Bem, em tese, se o matrimônio foi válido, não deve ser declarado nulo, né? Então não é o caso, só porque separou que vai ser declarado nulo. Não. É diferente um matrimônio que não deu certo de um matrimônio nulo. Sim. Só que acontece... podia especificar isso, um matrimônio que não deu certo e um matrimônio nulo, a diferença entre os dois, se é que eu posso perguntar isso para o senhor. Vamos tentar com um exemplo. O matrimônio, como é indissolúvel, uma vez válido, ele permanece. O que pode acontecer é que aconteceu um defeito grave no consentimento ou um impedimento, muitos motivos. É um tanto técnico. Sim. Afinidade, né, padre? Afinidade, você fala impedimento? Isso. Esse é um exemplo. Afinidade é quando, por exemplo, a pessoa... Até teve um lugar X lá, um caso bem peculiar. Essas coisas sempre acontecem na Conchinchina, não é isso? Não lá, foi tão naquele longe, lugar. mas até foi caro. Não, até tinha, saiu até nos noticiários, que ele citou um impedimento raríssimo de afinidade. Sim. Afinidade acontece quando um homem, quando se casa, ele contrai impedimento de afinidade com a mãe da esposa dele ou com a possível filha da esposa dele. Então, se ele fica viúvo, e for o caso, o sujeito ficou viúvo e se casou com a sogra. Né? Isso há um impedimento, ele não podia ter casado. No caso, ele conseguiu dispensa, mas seria um impedimento. Mas o mais comum é que o matrimônio ele exige uma certa maturidade, um certo preparo da pessoa, porque é uma realidade muito elevada, não é uma coisa qualquer. Claro que não exige aquela maturidade perfeita dos bem-aventurados que já estão no céu, isso aí não acontece na Terra. Mas uma maturidade humana, razoável. E tem muitas circunstâncias que a pessoa está muito abaixo daquilo. Então, ela não tem noção na prática. E outras circunstâncias, ou defeitos, ou escondeu as coisas, ou foi forçado, etc. Forçada, tudo mais. Então, ainda que o matrimônio parecesse válido, ele teve um problema. Só que no caso, por exemplo, um transtorno psíquico, isso não aparece na celebração, mas já estava presente na celebração.
ainda que latente, oculto, vai aparecer mais tarde, ou às vezes uma coisa que vai se desenvolvendo, vai crescendo, que no momento até era suportável, depois se torna algo impossível. Então já estava ali a raiz, o problema já estava, ainda que não era percebido. Foi mais tarde que conseguiu se perceber. Então o tribunal tem esse trabalho de analisar essas questões todas. Então às vezes parece que está lidando com coisas que vieram depois, mas o que aconteceu depois, muitas vezes, é reflexo ou é desenvolver de algo que já é anterior, que é o que em si é analisado. Sim. E é uma coisa boa deixar bem claro, porque muitos falam do tempo que demora um processo de nulidade matrimonial. Então, para que nós possamos deixar bem claro, o processo ele é demorado justamente por causa desses fatores e de inúmeros outros fatores que nós vamos conversar nos próximos blocos, mas só para que você tenha consciência de que não é uma burocracia da igreja, isso, aquilo. Não, simplesmente porque, como é algo sagrado, como é o matrimônio, a coisa precisa ser muito bem avaliada, precisa ser muito bem estudada, para verificar se realmente houve este sacramento ou se não houve esse sacramento. Mas antes de nós irmos para o intervalo, eu quero divulgar aqui que nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, aqui na nossa sede em Cachoeira Paulista, estará acontecendo o encontro Gente do Bem com o tema Juntos pela Vida. Você que acompanhou semana passada Trocando Ideias, que tinha este tema Juntos pela Vida, nos dias 31 de outubro, sábado, e 1º de novembro, domingo, nós estaremos aqui em Cachoeira Paulista com este encontro Gente do Bem, com este tema Juntos pela Vida, com as presenças do Padre Moacir Arantes, Padre Silvio Roberto, Dunga, o Tiba, o Peter, o Toco, o professor Felipe Aquino, o Astromar, a Elba Ramalho, convidados. Ou seja, será um momento de aprofundar o assunto, mas também de nós estarmos preparados para aquilo que a igreja inteira, inclusive semana passada, viveu dessa luta contra o aborto, desse voto pela vida, de sermos todos juntos pela vida. Mais informações, acesse eventos.cançãonova.com, eventos.cançãonova.com ou ligue 0 operadora 12 3186 2600, 0 operadora 12 3186 2600. E a gente volta daqui a pouquinho trocando ideias.